Olá pessoal, eu sou o Thiago Nunes, sou advogado e vou aproveitar a repercussão de um vídeo que está rolando aí sobre racismo. Irei tratar sobre o tema. Irei abordar aí a injúria racial, o racismo, suas repercussões na esfera penal e na esfera civil. E eu vou aproveitar a tecer aí um comentário sobre o meu tema do meu TCC, né? Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo. E qualquer dúvida deixa aí nos comentários. E me siga nas redes sociais com @advtiago. Pois bem, inicialmente temos que diferenciar a injúria racial do racismo. As duas têm a mesma pena, mas previstas em dispositivos diferentes. A injúria racial consiste na ofensa, você ofender uma pessoa por conta da cor, né, está prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. A pena é de 1 ano a 3 anos mais multa. E o racismo consiste em você discriminar a pessoa pela cor da pele. E discriminar toda a sociedade, diversas pessoas, não só apenas aquela pessoa, né? E ela é prevista na lei do racismo. A lei 7.716 de 89, no artigo 20. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Daí tem mais algumas agravantes, mas é basicamente isso. Algo bem simples. Naquele vídeo em questão, acredito que nem preciso repercutir, naquele condomínio de luxo, onde o rapaz ali de azul pratica, supostamente, né, temos que falar assim, né, porque não se tem ainda uma decisão acerca desse sentido, então para se resguardar, se fala assim, supostamente teria praticado racismo contra o motoboy. É nítido observar que com certeza há uma injúria racial, né? O racismo é algo que deve ser aprofundado para ver se realmente ocorreu, mas a injúria racial, o crime de racismo, digamos assim, é o previsto na lei, mas é racismo, né? A pessoa pode ser considerada racista por praticar uma injúria racial. E o delegado inicialmente indiciou por injúria racial. Ele será enquadrado no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Como eu falei, de 1 a 3 anos. Isso dá cadeia? Era para dar cadeia, né? Mas infelizmente não dá. Para você ficar preso lá, você tem que tomar até 8 anos de cadeia. Então, se você é um réu primário, por exemplo, você não será preso. Lógico, inicialmente você será preso. Esses crimes de racismo são inafiançáveis. Você vai sair ali da prisão, se for pego em flagrante, mas não irá permanecer preso. Infelizmente é assim, né? Até 8 anos de cadeia ninguém é preso. Pois bem, mas com certeza algo aí que gera muita repercussão na esfera moral, né? É só analisar aí o vídeo como um todo, que viralizou. A sanção da sociedade, neste caso, infelizmente é maior, infelizmente ou felizmente, né? É maior do que a própria sanção penal. Outra repercussão que está rolando aí nos noticiários é que a defesa desse suposto autor aí teria indicado que ele sofre de uma doença mental e muita gente indignada, né, com essa situação, que apresentou laudo e etc. Bom, isso não significa a impunidade do agente, pode significar a inimputabilidade, ou seja, ele não vai responder pelo crime. Mas lembramos aqui, um caso aí que gerou muita repercussão, daquele rapaz, até houve a discussão aí entre, sem querer entrar no lado político, da Maria do Rosário e do Bolsonaro, né? Aquele caso todo lá daquele rapaz que era menor de idade, estrupou e matou uma jovem. Ele, pela lei, ele ficaria 3 anos preso, né? Mas como ele foi considerado inimputável, sofria de uma doença mental, ele está aí há mais de 30, 40 anos preso.
Então isso necessariamente não significa que irá isentá-lo, né, de uma sanção. Ele pode ser afastado do convívio social, aí através de uma medida de segurança. No caso, se ele, né, comprovado que ele realmente sofre de uma doença mental, o juiz irá decretar a inocência dele, porque é inimputável, não responde pelo crime, irá adotar uma medida de segurança. Essa medida de segurança pode ser uma internação compulsória aí no manicômio, 10, 15 anos, né? Ou não também, né? Vai ficar aí da mídia apurar o caso para saber qual é a destinação. Mas o que eu gostaria de salientar é que não necessariamente a pessoa se declarar com um problema mental que ela vai ser isenta da sanção penal. Não. Vai haver toda uma perícia, vai haver todo um processo legal, todos terão seus direitos garantidos e ali irá se apurar se ela é ou se não é. Se ela realmente é, não vai ser um atestado de um médico da família que vai dizer isso, né? Será uma perícia judicial e uma decisão judicial. Então, deixando ser bem claro que muita gente estava aí um pouco, como posso dizer, um pouco aflita, né, pelo fato de aparecer esse laudo e a pessoa isentar da pena. Não, pessoal, isso nada acontece automático, é tudo através de um processo legal, ok? E acredito que a maior repercussão desse caso, pelo menos assim, que vai atingir mais fortemente, acredito eu, será na esfera civil, porque o ofendido, né, o suposto ofendido, é um rapaz assim de humilde e talvez aí uma decisão judicial favoreça aí, estimule ele a trabalhar melhor, com mais condições, etc. Ao contrário que se for desfavorável aí ao autor dos fatos, né, não da ação, pode doer no bolso. E a gente sabe que muita gente aí, quando dói no bolso, é quando dói de verdade. Pois bem, quais são as repercussões civis? É uma indenização por danos morais. Uma indenização por danos morais. Não houve um dano material, a princípio não houve qualquer dano material. Material é a matéria, a moto do rapaz, o lucro cessante, talvez ele pode trabalhar nisso. Né, se ele comprovar, deixei de trabalhar, fiquei com medo e tal, tem ali um dano material que pode ser lucro cessante, mas inicialmente os danos morais. Esses danos morais é muito incerto o valor preciso. Existem estados que a jurisprudência está em torno aí de 10 mil reais. Eu já peguei alguns casos em que foi decretado 30 mil reais de indenização por danos morais. É feita uma análise, porque é uma análise muito difícil de se fazer. Por quê? Porque o dinheiro é uma compensação da reparação moral. Porque assim, você se sente abalado moralmente, não tem como se recuperar disso, né? É muito difícil, o dinheiro não vai te recuperar disso. Imagine casos muito comuns é a da Maria da Penha, onde mulheres sofrem violência domésticas e elas têm um direito aí de indenização por dano moral. Mas você imagina, essa pessoa vai lá receber 50 mil reais. Talvez ela não consiga ir mais num shopping despreocupada, devido todo aquele constrangimento moral, psicológico que ela sofreu. Então, o valor ele tem que ser calculado ao ponto de compensar. E esse cálculo, logicamente, é muito difícil. E o que eu queria comentar era o meu TCC, o assunto do meu TCC. Que eu trabalhei algo que não existe na nossa legislação penal, nossa legislação civil, mas ela é muito aplicada nos Estados Unidos, que é os danos punitivos. Aqui no Brasil você tem apenas dois danos, os danos morais e os danos materiais. Danos materiais, você vai lá,
corta a frente de um carro, bate naquele carro, você causou um dano material para a pessoa, né? Você tem que reparar. E existe o dano moral, quando a pessoa é abalada psicologicamente. E é assim, é um abalo psicológico mesmo, é um abalo moral. E ele tem que ser comprovado. Mas a jurisprudência, ela tem entendido que alguns abalos morais são presumíveis. Por exemplo, relação com banco, violência doméstica, racismo, são presumíveis. Tu não precisa de um laudo, de um psiquiatra dizendo que você está abalado psicologicamente, teve um abalo moral. E o que eu trabalho no meu TCC é o seguinte: muitas jurisprudências são decisões reiteradas, trabalham com o sentido de aumentar o dano moral, visando a pedagogia, visando uma pedagogia para que o ofensor não repita mais esses atos. Ou seja, o juiz determina, nesse caso específico aí da repercussão do racismo, o juiz vai lá e determina 10 mil reais de dano moral. Muitas vezes nem vai coçar no bolso do ofensor, né? E ele vai continuar nesses atos reiterados. Agora, se vem um juiz e determina 100 mil reais, aí ele vai, na próxima vez, talvez ele pense duas vezes antes de ofender uma pessoa, cometer algum ato lesivo contra um terceiro. Mas a nossa legislação, ela não prevê essa situação de aumentar. A doutrina e a jurisprudência tem uma tendência a aumentar, mas geralmente assim, de 3 mil aumenta para 5 mil, caso que é claramente ineficaz. Então, o que eu trabalhei, o que eu defendi é que exista o dano punitivo, seria um terceiro dano. Tem o dano moral, o dano material e o dano punitivo, que é um dano que ele repercute, quando um assunto repercute muito, quando te ofende a tua dignidade, então essa pessoa ela tem que pagar por esse dano punitivo, que seria uma punição civil para essa pessoa. E isso não está previsto na nossa legislação. Isso, se algum juiz aplicar isso, poderá ser retirado, porque não tem uma previsão legal, né? A jurisprudência entende que pode-se aumentar um pouquinho o dano moral com base nisso, mas ainda é muito discutível. Então, por exemplo, nesse caso, ele responderia por um dano moral e um dano punitivo, que seria bem maior do que somente o dano moral. Pegar um exemplo de algumas jurisprudências pelo mundo. Nos Estados Unidos, um rapaz comprou um carro novo, né? Uma pessoa humilde foi lá, comprou um carro novo, não vale a pena citar a marca, e ele usou todo o seu dinheiro, todo o seu empenho para comprar uma conquista nova. Imagina você comprar um carro novo, um carro esporte e tal. E ele, depois de um mês, ele descobriu que o carro já tinha sido usado, não era um carro novo. Ele tinha pagado, se eu não me engano, $50 mil. E foi provado que o carro já tinha sido pintado, já tinha sido batido, não era mais um carro novo. A empresa teve que pagar, inicialmente o juiz da primeira instância deu a reparação do dano material, que no caso seria a compra do carro, $50 mil, e mais $400 mil de danos punitivos. Depois foi recorrer uma terceira instância que chegou até a Corte Suprema americana, e eles entenderam que o dano punitivo não poderia ser maior que o dano material. Então ficou fixado em 50-50. $100 mil, mas mesmo assim é um valor bem elevado, né? Também teve na Argentina, teve uma repercussão em que a pessoa cadeirante foi entrar em um estabelecimento e não havia a acessibilidade desse estabelecimento, né? E ela, ao cobrar da gerência essa acessibilidade, ela foi ofendida fisicamente e verbalmente. Então, lá na Argentina se entendeu que esse caso aí extrapolou, né, ofendendo a dignidade humana dessa pessoa, e houve também um dano punitivo.
Então seria basicamente nesses casos. Por exemplo, você cortar a frente de uma pessoa no trânsito, furar um sinal vermelho, vir a abalroar outro veículo. Isso não caracterizaria um dano punitivo? Aborrecimento aí do dia a dia, enfim. Agora, num caso como desse que repercutiu na internet, uma pessoa que estava trabalhando, buscando o sustento da sua família, ser ofendido daquela forma, acredito que isso caracterizaria aí um dano punitivo e mereceria uma boa indenização, né? E vendo que o dano moral não irá suportar não irá ser sancionatório para o ofensor, porque o dano moral tem muitas repercussões. Ele lida com os dois aspectos, da vítima e do ofensor, e não seria suficientemente eficaz neste caso. Ok, pessoal? Não sei se eu deixei ser claro, tentei ser o mais didático possível. Não utilizem esse vídeo para estudar, para conceitos jurídicos. Eu tento trazer vídeos para o público em geral, o público comum que não tem contato direto com o direito, né? Por isso que eu tento ser o mais didático possível, sem termos técnicos. Ok, pessoal? Eu vou deixar aqui, quem tiver interesse, o link aí do meu TCC para você dar uma lida aí, ficou muito bom. E é isso aí, deixe seu like, comentário, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Um abraço e até mais.